veja que Deus não faz diferença qualitativa, irmãos. 1 Coríntios capítulo 2, ele continua explicando. No corpo nós temos membros diferentes. Alguns, que, aparentemente, aos olhos humanos, de maior valor e outros de menor valor. Agora, tira, mesmo de menor valor. Seu corpo vai funcionar? Não vai. O coração parece algo extremamente importante. Mas agora, fica sem seus braços, por exemplo. Sua vida vai ficar muito difícil. Então, todos os membros são importantes, todos eles são necessários. Porque se tudo no corpo, por exemplo, fosse coração, que espécie de vida haveria? Não haveria. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, o coração é importante, a cabeça é importante, o braço é importante, o pé é importante, o estômago é importante, tudo é necessário dentro da igreja. E todos são sacerdotes. Todos são sacerdotes, nem todos estão ensinando, mas todos são sacerdotes, cada um fazendo a sua função. Porque se todos nós quiséssemos ensinar, todo mundo quisesse ser pastor, a igreja parava. Pensou? O púlpito aqui cheio, todo mundo querendo. Não, cada um tem a sua função. E Deus vai te recompensar, não de acordo com a função que você exerce. O pastor vai receber mais galardão. Não, ele vai te responder, porque senão seria injusto chamar alguns para serem pastores e outros não. Ele não vai recompensar de acordo com o cargo. Ele vai recompensar de acordo com a sua dedicação em exercer o dom que ele te deu. Se você tem determinado dom e executa ele com a máxima dedicação, fazendo com amor, com carinho, Deus vai te recompensar grandemente. Deus não faz diferença qualitativa entre essas coisas. Ele quer que você exerça aquilo pelo qual Ele te chamou. Ele vai recompensar a sua fidelidade. Aí, 1 Pedro capítulo 4, não precisam abrir, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus, que eu estou tentando fazer. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus te dá, de forma que todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Então, irmãos, esse é o princípio. Todos nós sacerdotes, com funções diferentes, e todos nós como corpo de Cristo. A Bíblia diz que todos nós, a igreja de Jesus, é o corpo de Cristo. E além de sacerdote, irmãos, nós somos chamados para ser santos. Santos, a Bíblia chama, todo o Novo Testamento chama, todo cristão, todo aquele que busca servir a Jesus de santo. Mas santos não são apenas aquelas pessoas especiais, né? Não, irmãos, todos nós somos chamados santos. O catolicismo também trouxe isso que é ruim, né? De separar algum grupo seleto de pessoas como santos. Esses são os santos. É claro que muitos desses se dedicaram muito, né? Buscaram servir a Deus da melhor forma, mas todos nós, irmãos, fomos chamados para sermos santos. E tudo isso impacta a nossa vida. Se você entra na sua consciência de que Deus me chamou para ser a melhor pessoa possível, de ser uma pessoa santa, de ser uma pessoa amorosa, de ser uma pessoa dócil, mansa, aí você fala, eu tenho esse chamado, então eu tenho que procurar viver dessa forma. No Novo Testamento, você sempre vê as cartas dos apóstolos, sempre chamando, olha, a todos vocês santos que se reúnem na igreja tal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 12, verso 14 diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá Deus. É necessário que todos nós busquemos, irmãos, serem santos. Porque é esse mandamento, sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Né? Sempre isso. Irmãos, a santidade sempre deve ser buscada pelo cristão, mas sem o peso da culpa. Que às vezes a religiosidade faz isso no coração, algo que era para ser bom, a sua busca por ser mais parecido com Cristo, a sua busca para ser uma pessoa melhor, ser santo, se torna um peso. Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo, está difícil. A religiosidade põe esse peso em cima de nós. E a santidade não pode ser algo esmagador, não pode ser uma fonte geradora de culpa. Você tem que buscar a santidade com esforço, com perseverança, mas com liberdade. Porque Jesus já pagou por todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Jesus lá na cruz, irmãos, é uma obra tão perfeita, tão espetacular, que ele lá na cruz, ele bradou aos céus e disse, tetelestai, está consumado, na maioria das traduções. Mas esse termo grego, tetelestai, quer dizer, está
pago. Pago. Você está livre de todo e qualquer tipo de condenação, acusação, e você não precisa ter qualquer culpa. Qualquer culpa. Você está buscando viver a sua vida de uma forma que agrada a Deus. Opa, escorreguei. Opa, estou falhando aqui, estou falhando. Vou me sentir culpado? Não. Lembre-se da cruz. Porque senão você está negando a cruz. Fala, não, Jesus pagou por isso aqui que eu fiz. Eu não preciso botar um peso no meu coração. Pelo contrário, eu preciso me levantar e continuar caminhando. E falar, Senhor, dessa vez eu errei. Que da próxima o Senhor me ajude. Me ajude a próxima vez a ser uma pessoa melhor. Então a religiosidade faz isso que é bom, né? Você procurar ser uma pessoa melhor, ser um peso. Agora Cristo não, porque Ele já pagou. Você olha para trás, opa, está pago. E agora eu vou procurar acertar da próxima vez, em gratidão ao que Ele fez por mim. Nós somos santos, 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 santos. Abre comigo em Colossenses capítulo 1, queridos. Para deixar bem claro isso, tá? Todo o Novo Testamento nos diz isso, que nós somos santos em Cristo. Vamos abrir um verso para deixar isso bem claro. Colossenses capítulo 1. Verso 22. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Veja só, irmãos, por causa de Jesus, você é santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Completamente livre. Você tem que andar na vida cristã leve, irmãos. Leve, porque tudo foi pago. Eu estou livre de toda acusação e de todo mal. Você é um santo, irmão. Já pensou? Já pensou? Vamos aqui canonizar todos aí. Todos em Cristo foram canonizados, irmãos. Todos nós fomos santificados pelo amor de Deus. Aquilo que nós não conseguimos fazer, Ele fez por nós. Isso é cristianismo, queridos. Agora, queridos, vamos abrir em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Diante disso, que nós somos sacerdotes, diante disso, que nós somos santos, apesar de haver os ministérios diferentes, como que a gente conduz a nossa vida de uma forma a agradar a Deus? E aqui que 1 Tessalonicenses capítulo 2, e aqui a gente vê um pouco como os santos, como os sacerdotes, né, como aqueles que estão diante de Deus, devem procurar viver. A partir do verso 1, irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Vamos aqui analisar cada versículo, irmãos. A visita que lhes fizemos não foi inútil. Sempre, irmãos, quando você vem à igreja, sempre quando você se coloca na presença de Deus, nunca é inútil. Nunca. Sempre quando você vem a essa casa e ouve a mensagem do Senhor, você louva ao Senhor, aquilo no reino espiritual, mesmo que você não veja, está produzindo diferença em seu favor, diferença no seu coração, diferença na sua mentalidade. Nunca é inútil, irmãos. Deus diz que a palavra dele nunca volta vazia. Então, amanhã, você pode até esquecer o que eu disse aqui, o que nós lemos na palavra, mas a semente ficou no coração, porque a palavra dele não volta vazia. Em 1 Coríntios capítulo 15 diz assim, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês, sempre que vocês buscam ao Senhor, o trabalho de vocês nunca é inútil. Sempre, irmãos, quando você vem diante de Deus, algo está sendo produzido no reino espiritual. Verso 2, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipe, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Está aí, né, irmãos? O chamado de todos nós cristãos, temos a coragem de anunciar, de falar de Jesus para as pessoas e procurar trazê-las para também serem canonizadas e se voltarem para Deus. Verso 3, a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Veja só, irmãos, a nossa exortação, a nossa pregação, não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem em intenção de enganá-los.
Da mesma forma, quando você for buscar Deus, irmãos, quando você for ler as Escrituras, quando você for ouvir uma mensagem, coloque isso no seu coração, de ter cuidado com o erro, de ter cuidado com motivos impuros e cuidado com você mesmo não se enganar. Porque é o que mais acontece, irmãos, as pessoas às vezes abrem a Bíblia com motivos impuros, né? Tipo, eu quero que Deus autorize determinado procedimento meu, e a pessoa começa a buscar, né, algum versículo que seja condescendente à atitude daquela pessoa. Não, irmãos. Busque que a Bíblia ela te confronte. Busque que a mensagem do Senhor te desafie. O pastor Wagner falou no domingo passado, né, que muitas vezes quando vem uma mensagem dura, uma mensagem de confrontação, muitas pessoas saem da igreja. Saem porque elas queriam ouvir uma mensagem que consolasse ali o ego, massageasse o ego da pessoa. E não pode ser assim, irmãos. Aí você está se aproximando de Deus com motivação impura e querendo se enganar. Não, venha para Deus para ser confrontado, para você ser desafiado e você ser chocado mesmo com a mensagem. Porque todos nós a gente vem aqui reconhecendo que nós precisamos aprender, reconhecendo que a gente tem o que melhorar. Então, quando vem a mensagem dura, você fala: Senhor, me corrige. Senhor, eu me coloco na Tua presença e peço, transforma o meu caráter, muda o meu ser. Eu preciso aprender, eu sou ainda uma criança, eu quero receber desse leite espiritual. Então, diante de todo o confronto, irmãos, não se engane, deixe a Bíblia te vir com a espada e transformar o seu ser. Verso 5, queridos. Verso 4, quer dizer, ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Da mesma forma, irmãos, o nosso viver não pode ser para agradar as pessoas. O nosso viver deve ser para agradar a Deus. Às vezes você tem uma preocupação, né, de sempre passar uma boa imagem para os vizinhos, uma boa imagem para os colegas de trabalho. E como está a sua imagem diante de Deus? A gente tem que buscar, irmãos, o nosso viver, o nosso coração ser agradável a Deus, em tudo que a gente faz. Porque a gente procura manter as aparências, procura agradar as pessoas, né, ser cordial, e às vezes com Deus a gente não tem a mesma dedicação. Então, que a gente possa agradar a Deus, porque Ele prova, conhece o nosso coração. O verso 5, vocês bem sabem que nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Veja aqui que o apóstolo está dizendo que eles não buscavam a Deus por pretexto de ganância. E esse é um pecado que a gente tem visto acontecer em muitas igrejas, buscando a Deus ou servindo a Deus por pretexto de ganância. E isso são culpados tanto líderes como liderados, tanto pastores como pessoas da igreja. Então não venha buscar a Deus apenas por ganância, apenas com interesse próprio. Busque a Deus por quem Ele é, irmãos. Como uma relação de amor que nós temos que ter. Aquele filho que só vai ao pai para pedir dinheiro, é horrível, irmãos. Agora, o filho que vai conversar com o pai, que gosta de passar tempo com o pai, que é amoroso com o pai, é assim o nosso relacionamento com Deus. Que a gente não sirva a Deus por ganância, mas como filhos que o amam. Irmãos, e aí sim, aí o nosso Pai vai ter prazer em nos abençoar, irmãos. Sempre. Verso 6, verso 7. Embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Veja que lindo, né, irmãos? Como servos de Deus aqui, os apóstolos poderiam ser pesados, né? Muitas vezes os cristãos, eles já chegam para uma pessoa que não é um cristão e se torna um peso, né? Começa a criticar a pessoa, começa a condenar ela para o inferno, você vai para aquele lugar, vai para aquele outro, você está em pecado, começa a importunar a pessoa. Não seja assim, irmãos. Seja, em vez de ser um peso, seja uma pessoa bondosa, como uma mãe é para um filho, procurando trazer aquela pessoa com carinho, com amor, mas nunca sendo ofensivo, né? Nunca sendo duro com aquela pessoa demais. A gente tem que procurar demonstrar amor, irmãos, porque isso é a base do cristianismo. Verso 8. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas dar-lhes também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Veja, tanta afeição,
muito amados. Isso é cristianismo, irmãos. Você olhar para as pessoas de fora e não olhar como pecadores, como ímpios, não. Olhar como pessoas muito amadas, que você tem muita afeição por elas e quer dar não apenas o evangelho, não apenas a palavra, não apenas o conselho, mas dar a sua própria vida por aquela pessoa, demonstrando o amor de Cristo, né, e o carinho por aquela pessoa. Verso 9, irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês. Todos nós temos que buscar isso aqui, irmãos. De maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. De novo, antes era a mãe como filhos, né? Agora como pai trata seus filhos. Exortando, consolando, dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Queridos, está aí a mensagem do Senhor, que nos chamou para sermos santos, para sermos sacerdotes, para vivermos próximos a Deus. Sermos santos, sermos sacerdotes significa isso, você está próximo de Deus, sem intermediários, sem a necessidade de outra pessoa interceder por você, mas de você se colocar diante da face de Deus. Finalizando, queridos, abram comigo em 1 Pedro, capítulo 2, último verso de hoje, os primeiros 5 versículos, queridos. 1 Pedro 2, os primeiros 5 versículos. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, toda inveja, toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem, olha só de novo, e as duas palavras juntas, ó irmãos, sacerdócio, santo. Você é chamado para ser sacerdote e para ser santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, sempre por meio de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, queridos? Se você não sabia, irmãos, está aí uma novidade, né? Você é um santo canonizado por Cristo e você é um sacerdote para chegar diante dos santos, com o santo dos santos, com plena convicção e se apresentar diante de Deus. Quero fazer uma oração aqui e depois algo que eu gostaria que nós fizéssemos, irmãos. Senhor nosso Deus, está aqui a Tua palavra, que removeu, Senhor, todo e qualquer empecilho, todo e qualquer muro de separação entre nós e Ti, tudo foi removido. E nós podemos Te chamar de Pai, de Paizinho, de já chegar na Tua presença e falar diretamente com o Senhor, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que a nossa oração, a oração do justo é poderosa em seus efeitos, a oração do menor que seja, do que ele que está caminhando, deu o primeiro passo na fé cristã, já é poderosa por meio de Cristo, já chega até o Teu trono, já chega aos Teus ouvidos, Senhor, porque nós temos livre acesso. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, podemos chegar diante da Tua presença majestosa, porque nós somos sacerdotes, nós somos santos, nós somos Teus, comprados por Cristo, para nos achegarmos diante do Senhor. Não há barreiras, não há empecilhos. Que todos nós possamos viver assim, de maneira santa, de maneira justa, procurando ser os melhores para Ti, Senhor, mas sempre chegando perto de Ti, sabendo que o nosso Pai nos fortalece. Ele não é um Pai que pisa quando estamos caídos, pelo contrário, Ele nos levanta, Ele nos dá força para continuarmos a nossa caminhada em direção a Jerusalém Celestial, para continuarmos sendo santos, para continuarmos nos achegando a Deus. Deus quer a mim e a você, irmãos, próximos dEle e não distantes, próximos e não distantes, porque toda distância foi quebrada na cruz de Cristo.
Toda barreira foi quebrada e nós podemos chegar diante do nosso Pai, face a face diante dele e falar com ele os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas dificuldades, os nossos pecados. Ele quer ouvir você, irmãos, porque você tem acesso ao Santo dos Santos, você tem acesso à presença de Deus. Ele é o seu Pai e quer ouvir o seu filho se chegando a ele. Somos sacerdócio santo, irmãos, sacerdócio santo. E como sacerdotes, como santos, sabendo que a sua oração tem esse poder de um santo, que tem esse poder de um sacerdote, tem o poder de um filho que fala com o Pai. Eu quero fazer esse exercício aqui uns com os outros, que você como santo possa chegar a um irmão um irmão que não veio com você, e eu quero que a gente tenha esse momento de oração. Os santos orando um pelos outros, não pelo que a pessoa precisa de um intermediário, mas por amor que você tem por ele, como um santo, como um sacerdote. Eu quero que você interceda por uma pessoa. Irmãos, vamos fazer isso? Saia do seu lugar e ore como um sacerdote, como um santo, por um irmão aí, com amor, queridos. Ore, meu irmão, ore como um santo de Deus, como um sacerdote. Oh, Senhor, que maravilha. Ouve os teus filhos, Pai. Ouve os teus filhos que intercedem um pelos outros. Os teus santos clamam a Ti, Senhor, como igreja, como povo de Deus, como sacerdotes. Todos livre acesso a Ti, Senhor, clamam uns pelos outros. Abençoa cada vida, Senhor. Abençoa cada um. Que as palavras deles cheguem ao Teu trono e produza vida na vida do irmão. Oh, Papai, abençoa cada vida aqui, santos, separados, Teus, Pai. Oh, Jesus, obrigado por esse acesso. Obrigado porque o Senhor nos ouve, Pai. Obrigado que essas vidas sairão daqui abençoadas pela graça do Teu santo nome. Oh, Rei Kandaia Barosh. Aleluia, Senhor. Abençoa cada um com a bênção que vem do alto, com as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Oh, grande Deus, abençoa cada vida aqui, até essa plenitude da parte do Senhor, essa alegria da parte do Senhor. Abençoa cada vida aqui, Senhor. Cada um santificado em Cristo, abençoados em Cristo. Oh, a Tua luz, a Tua graça, o Teu amor, meu Pai. Cada vida aqui, Senhor, impactada pela Tua presença, o Teu Espírito a conduzir a cada um. Amém, queridos, amém. Glória a Deus. Deus é bom.